Olá, eu me chamo professora Emily Areias e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a educação física escolar e o uso das tecnologias. Aí você me pergunta, é possível fazer essa associação? Com toda certeza, porque todo o processo metodológico ele depende exclusivamente do professor. Qual é o objetivo desta unidade? O objetivo é a gente aprender a fazer o uso das tecnologias nas aulas de educação física. Hoje nós vamos estar apresentando sugestões metodológicas voltadas ao uso dessas tecnologias disponíveis nas aulas de educação física. Nós vamos estar adaptando as ideias e sugestões com foco no ensino e aprendizagem, considerando sempre as medidas de prevenção ao Covid-19. Próximo. Aí eu fiz aí uma menção para a gente entender um pouquinho dessa tecnologia associada aquilo que tem significado para os nossos alunos. Hoje, como professor, como é que você está se sentindo do número 1 ao 9? Se você observar, eu coloquei também alguns emojis. Por quê? Os emojis eles fazem menção às tecnologias que nós usamos diariamente, como, por exemplo, as tecnologias de comunicação. Né? Hoje os estudantes eles diariamente se comunicam e todas as pessoas através de emojis. Sempre é bom a gente estar associando as nossas aprendizagens, os nossos conhecimentos a essas tecnologias, porque é isso que traz algum significado para os nossos estudantes. Compreendendo as tecnologias. O que seriam essas tecnologias na educação? Antes de tudo, é importante que a gente compreenda o que é a tecnologia. É o conjunto de instrumentos, métodos e técnicas. Já dizia Pierre Levy que tão importante quanto conhecer todos os softwares, toda aquela estrutura interna da tecnologia, é conhecer quem a produz, quem produz o equipamento externo também. E essa técnica, Vieira Pinto diz o seguinte, que ela só tem sentido se tiver o ato produtivo, o ato humano. Quem ressignifica a tecnologia é o professor. Se o professor não souber fazer uso dessa tecnologia, ela é apenas um instrumento sem significado nenhum. Por isso que é tão importante nós conhecermos. Hoje, todos nós podemos ser protagonistas do ensino. Né? Os estudantes eles são protagonistas e o professor também é protagonista, mas para que isso aconteça, a partilha de conhecimento ela é importante. Eu tanto aprendo com o meu estudante, como eu também ensino. E eu não posso ensinar aquilo que eu não sei. Por isso que nós precisamos estar contextualizado dentro deste novo cenário. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de tecnologias, né? E aí alguns exemplos que a gente pode até estar utilizando na educação, como por exemplo os smartphones, a realidade aumentada, as redes sociais, os softwares, os aplicativos, os livros digitais e tantas outras possibilidades que ressignificam a minha prática pedagógica. Como é que essa tecnologia ela influencia na educação? Ela aprimora a qualidade no meu ensino, ela possibilita um universo de caminhos para esse ensino e aprendizagem. E, acima de tudo, ela oportuniza novas metodologias, né? Novos fazeres pedagógicos. Essas tecnologias elas só fazem sentido se nós fizermos uso e se nós ressignificarmos as nossas praxes. Aí eu trouxe para vocês uma diferenciação entre aulas em EAD e aulas remotas. Dentro dessa diferenciação, eu trouxe os fazeres pedagógicos, os processos pedagógicos, para a gente conseguir compreender essas diferenças. Como é que seria essa dinâmica da aula se eu fizesse uma preparação em EAD, se eu disponibilizasse uma plataforma em EAD para os meus estudantes? As plataformas EADs, elas priorizam o uso de videoaulas já gravadas. Então, elas garantem o acesso do estudante a qualquer momento. Ela busca atividades autoinstrucionais e os estudantes eles podem fazer uso dessas atividades a qualquer momento que eles estejam ali disponíveis, né? Já as aulas remotas não, elas se baseiam principalmente nas transmissões ao vivo ou então gravadas nos dias e horários habituais. Então você marca ali um horário com o seu estudante, com o seu grupo de estudantes, né? E ali você faz uma gravação ao vivo, né? Já com aquele planejamento prévio, e você tem uma interação ali entre educador e estudante, a interação entre o professor e o aluno. Como é que seria esse material didático na aula EAD? Ele é preparado de maneira mais abrangente, tem uma padronização
mais específica entre as turmas e séries. Já nas aulas remotas, os conteúdos eles seguem o planejamento do professor de acordo com o componente curricular dele. Ele facilita ali a adaptação de acordo com cada turma, com um número maior ou menor de evolução entre os estudantes. Então, por exemplo, se eu tenho um grupo de estudantes que tem uma dificuldade maior, eu posso ali elaborar um novo grupo, né? E ali está passando o conteúdo para esse aluno de acordo com aquele meu planejamento para aquele determinado grupo. Então, essas são as diferenciações entre essas aulas EADs e remotas. Com relação à preparação e o planejamento da aula, na aula EAD o planejamento ele é único, né? Ele gera um calendário para todos os estudantes, dentro do conteúdo e programação para cada série. Já na aula remota, eu tenho um calendário de acordo com o meu plano de aula. Ele deve receber apenas as mudanças necessárias para atender os cenários de crise. Como é que seria esse processo avaliativo, Emily? Na aula EAD, ele é um processo padronizado. Muitas vezes esses testes, eles são inclusive produzidos e corrigidos de maneira automatizada, de acordo com o sistema adotado pela instituição. Já nas aulas remotas, essas avaliações elas são criadas pelo próprio professor, né? Ele pode criar uma avaliação a cada aula ali transmitida e ele leva em conta o conteúdo abordado, a participação do aluno, né? Toda aquela interação que ele teve ali com os seus estudantes. Próxima cartela. Aqui eu trouxe para vocês algumas plataformas. E aí, você pode estar visualizando ela inteira, né? Mas a gente vai só citar aqui, por exemplo, eu vou falar da plataforma WhatsApp. Quantas pessoas podem entrar numa videoaula pelo WhatsApp? Somente 4. Pode gravar chat? Sim. Então, ali você tem uma série de situações. Como é que é o acesso dessa plataforma? Pelo app. Para cada plataforma que nós colocamos aí na tela para você visualizar, tem aí o que dá, o que pode, o que não pode ser feito, né? O que é acessível, o que não é acessível. Quantas pessoas eu tenho disponível ali dentro, quantas pessoas podem estar ali interagindo, enfim. Você consegue aí depois visualizar com mais calma essa plataforma, assim que a gente disponibilizar todo esse material para você. Próxima cartela. Mas como é, na prática, o uso dessas tecnologias nas aulas de educação física? Se educação física é somente movimento, como é que eu faço essa interação, né? Essa é a maior, talvez, é o maior desafio hoje do professor. Mas hoje nós viemos trazer aqui algumas possibilidades dentro de um universo que às vezes é até complicado de acompanhar, porque a tecnologia ela se renova diariamente. Mas aí nós vamos trazer algumas sugestões e com essas sugestões você talvez até tenha outras sugestões, até melhores. Você pode estar adequando as ideias, porque como eu disse no início, a metodologia ela depende inteiramente do profissional que está realizando ali a sua atividade. Eu trouxe aqui uma ideia para vocês sobre a adaptação do modelo de rotação por estações. Mas esse modelo de rotação por estações, ele é para aulas online. Nós já somos acostumados, enquanto professores de educação física, a fazer essas rotações presenciais. Mas hoje nós vamos fazer ela online, de forma online. Pode ser híbrido, Emily? Com toda certeza. Eu posso fazer metade dessa rotação online, metade presencial. E aí tudo depende da ressignificação que o professor está dando à sua aula, né? Como é que eu posso criar um modelo de rotações nas aulas online? Eu trouxe aqui algumas dicas para vocês, que aí a gente pode estar interagindo e vocês podem estar aí utilizando elas para estar criando esse modelo de rotação. Você pode organizar atividades diversas em cada estação. Lembrando que toda atividade, assim como todo o nosso planejamento, ele precisa ter início, meio e fim. Para tudo que a gente vai fazer, organizar, planejar, precisa ter início, meio e fim, né? Para que eu consiga ali fazer o processo de avaliação, inclusive do meu estudante. Eu preciso propor a realização de atividades que em cada uma das estações tenha a entrega de um resultado. Para cada estação ali que eu vou programar, que eu vou organizar, o meu estudante ele vai precisar me entregar um resultado, né? E isso vai trazer um significado diferenciado para a sua aula, porque aí você vai conseguir avaliar, inclusive, os objetivos propostos.
Você vai poder utilizar diferentes ferramentas tecnológicas para o compartilhamento do resultado das estações. E aí eu vou já dar algumas dicas para vocês no slide seguinte. Sempre acompanhe as atividades para uma boa mediação. Essa, na verdade, é a principal parte desse trabalho. O professor, ele precisa ser um mediador do conhecimento. Como já foi falado, nós partilhamos conhecimento. É extremamente importante que o professor ele medie o conhecimento entre os estudantes, né? Ele precisa protagonizar isso, ele tem um conhecimento que às vezes o estudante não tem e vice-versa. E mediar isso entre os estudantes com a maturidade e o conhecimento que esse professor já tem, vai fazer a aula ter um aprendizado muito maior. Próxima cartela. Como é que funcionaria essa rotação, né? O passo 1, coloquei em passo para ficar mais fácil. O estudante ele transita por diferentes estações, alternando entre atividades online e interação com o professor. Nessa possibilidade aí, poderia ser híbrida? Com toda certeza. Eu poderia fazer, como eu já falei, a interação online e a interação prática, né? E ali eu vou poder estar esclarecendo os conteúdos, eu vou estar interagindo com os meus alunos, eu vou estar interagindo entre os pares, inclusive. Pode ser interdisciplinar isso, Emily? Com toda certeza eu posso fazer isso de forma interdisciplinar, chamando os professores para estar fazendo essa rotação juntamente comigo. E aí, enquanto eu estou trabalhando ali a parte física, o professor de arte está trabalhando as situações que envolvem a arte, o professor de língua portuguesa e assim sucessivamente. Como seria esse passo 2? O estudante ele rotaciona pelas estações de forma aleatória. Ele precisa seguir um padrão certinho para ele rotacionar? Não. Deixa o estudante livre para fazer as escolhas dele. O importante é que ao final ele rotacione por todas as estações e ali ele entregue as atividades que você propôs. Que atividades seriam essas? Pode ser fichamento, pode ser um vídeo, ele fazendo ali um alongamento, um agachamento, pode ser podcasts, tem agora várias plataformas que a gente pode estar criando aí podcasts diferenciados, pode ser criação de memes, fotos, cartaz, resumo. Você tem um universo de possibilidades metodológicas que você pode estar colocando ali como entregas de resultados para esse estudante. Próxima cartela. A entrega, como eu já antecipei, ela pode ser feita de forma online por meio de apps, como o WhatsApp, o Telegram, que agora estão usando bastante, nuvem, importante que você aí trabalhe as questões voltadas à nuvem com o seu estudante, por e-mail. Você tem que possibilitar para ele ali o conhecimento de diferentes ferramentas que podem estar ali acessíveis a ele, né? E aí ele pode estar dividindo a turma, você poderá estar dividindo a turma em pequenos grupos para partilha de conhecimentos. E aí, nesses grupos, eles passam pelas estações junto e entregam um resultado ali em conjunto para você. No passo 4, você poderá propor a atividade da aula online e como tarefa da semana, aproveitar o uso de método para avaliação da aprendizagem. A avaliação, ela é contínua, né? Então, ela pode se dar desde o planejamento desse estilo de rotação por estações, até considerando todo o desenvolvimento do estudante durante essa rotação que ele fez. Você pode criar também, professor, um canal de comunicação, para que você possa estar interagindo ali com seus estudantes de forma mais efetiva. Hoje os estudantes eles utilizam diferentes canais de comunicação. E que tal criar um canal que faça essa interação entre você e o seu estudante? Isso vai ter muito mais significado para ele, né? Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que vai estar mostrando uma possibilidade de jogos, né? Jogo dos saltos numerados. Esse jogo ele foi direcionado mais para os anos iniciais. É uma proposta interdisciplinar, porque aí a gente pode estar trabalhando juntamente com o professor de matemática. E aí eu trouxe ele só para mostrar para vocês que também na internet você tem acesso a vários jogos já pronto, que você pode estar trazendo o vídeo e editando para estar trabalhando nas suas aulas da maneira como você achar melhor. Esse é só um exemplo de um vídeo que foi editado. Tem aí o professor que vai já passar para você durante o vídeo, que fez esse vídeo. E aí você pode estar vendo que além dessa possibilidade, tem inúmeras outras que a gente pode estar fazendo a adequação.
Como é que seriam esses saltos numerados? O professor ele pode estar riscando com um giz, ele pode estar colocando papéis impressos com os números, e aí a cada número que ele vai dizendo, o aluno ele salta para o número indicado. Você pode ir trabalhando aí com o professor de matemática, inclusive, como eu já falei. E aí, essa velocidade ela vai aumentando a cada desafio, vamos dizer assim. Essa possibilidade eu trouxe, mas só para exemplificar que tem possibilidade de a gente já pegar, inclusive, as criações de jogos prontos, que estão disponíveis aí na internet para a gente. Vamos aí dar uma olhadinha no vídeo. Pode estar marcando o chão, como eu já falei, né? Pode ser com giz, essas são as adaptações. Ou você pode estar fazendo com uma folha de papel. Imprime lá o papel, ou pega um papel e risca mesmo. E aí o estudante vai ter o nível 1. Conforme os números vão aparecendo, o estudante ele salta, né? Número 1, número 2, 3. Então ele vai ter que saltar certinho nos números que forem aparecendo na tela. Você pode projetar isso em data show, né? Aqui nesse vídeo específico, ele já traz o alongamento certinho para o estudante estar fazendo. Seu aluno aí do ensino fundamental. O professor que criou esse vídeo foi o professor Clériston Salles, e aí o nomezinho dele aparece aí no vídeo, que é para a gente dar crédito para o professor também. Assim como o professor Clériston, existem muitos outros professores que criam vídeos, disponibilizam na internet para que a gente possa estar fazendo acesso e utilizando nas nossas aulas, né? O professor, como sempre, ele é um mediador dessas atividades. Aqui você pode ver que ele já traz os alongamentos no tempo certinho. Então, você projetando essa aula, você pode estar ali fazendo juntamente com seus alunos, corrigindo a postura deles, enquanto você está orientando a questão da respiração, da postura. O aluno está ali acompanhando o vídeo que está passando lá na tela do Data Show, né? Todos os alongamentos aí certinho. E aí eu fiz questão de trazer o vídeo na íntegra, né? Fiz uma pequena edição somente, para que vocês possam estar vendo que, Emília, eu não gostei dessa parte do vídeo. Então você pode estar tirando, né? E aí fazendo a adequação de acordo com o que você quer. Então, nível 1, só para a gente visualizar. Conforme o número aparece na tela, o seu estudante ele vai saltando pelos números. Como você vai fazer uma proposta interdisciplinar, dependendo do planejamento da turma, você pode já estar até trabalhando aí alguma equação, né? E ali disponibilizando para os alunos estarem saltando conforme as respostas certinhas. Tudo depende do planejamento do professor, tá bom? Você pode passar esse vídeo. Depois isso tudo vai estar disponível para vocês. E aí vocês vão estar, ao final da apresentação, vai ter o e-mail, tudinho certinho, e você vai poder estar recebendo, inclusive, esse material já prontinho para vocês. Agora nós vamos aqui dar uma olhadinha no jogo da memória. O jogo da memória foi criado pela professora Emily, que sou eu. Ele foi criado todo em PowerPoint. O PowerPoint ele é uma ferramenta disponível que ele pode ser usado de forma online ou offline. Por isso que eu dei um crédito para o PowerPoint, porque nós sabemos da dificuldade de internet que nós temos. Mas isso impede que eu use as tecnologias de forma alguma. Nós temos várias ferramentas disponíveis que nós podemos estar fazendo uso, inclusive ensinando os nossos estudantes a fazer uso, para que eles criem novos jogos, né? Para que eles criem novas possibilidades. O estudante ele já traz um conhecimento prévio e quando a gente adequa isso com o nosso conhecimento, novas ideias surgem, novos projetos acontecem. E aí aqui eu trouxe um jogo que também nós vamos disponibilizar para vocês. Foi criado inteiramente no PowerPoint. É um jogo da memória, esse jogo eu fiz voltado para o ensino fundamental, as imagens são voltadas à educação física, mas você quer trabalhar interdisciplinar? Beleza, sem problema algum. Você pode estar aí sentando com algum professor e trabalhando esse jogo com outro profissional. Pode passar só para a gente visualizar. Então aqui eu trouxe, né, um jogo da memória para vocês, foi feito por mim esse jogo. Ele tem 24 unidades de imagem, mas ao todo são 12 imagens, né? Elas se replicam e se redistribuem aí
na cartela certinha. Você pode estar aqui, ó. Se a imagem não é compatível, eu clico no xizinho, ela toda programada em PowerPoint, gente. Mas, Emily, eu não quero fazer os meus estudantes sentarem e ficar fazendo esse joguinho. Eu quero trabalhar eles nas minhas aulas de educação física. Eu preciso utilizar o movimento. Como eu falei, toda a parte metodológica cabe ao professor. A criatividade somada, a criatividade do professor com a do estudante faz a diferença na minha aula. Então, o que eu poderia fazer aqui? Projetar em data show, né? Criar grupos e aí posso fazer um caminho de estafetas ali para os meus estudantes, um caminho com obstáculos. Quando eu startar, eles podem correr, fazer os obstáculozinhos que foi planejado e dizer, professora, eu cheguei primeiro, então eu tenho o direito a escolher um número, né? 2 números no caso. Então eu quero escolher aqui o 23 e o 10. Então eu vou aqui, clico no 23, clico no 10. Corresponde à imagem? Não. Então ele não pontuou para a equipe dele. E aí, quem foi que chegou por segundo? Foi o fulano de tal, professor. Então, ele escolheu o 17 e o 3. Corresponde? Ah, corresponde. Não está correspondendo, mas é porque eu não sei qual é a ordem certinha, então a gente vai considerar que correspondeu. Então, eu vou clicar aqui na bolinha. Vamos fingir que correspondeu. Então, você pode trabalhar de diversas formas isso daqui. Inclusive, você pode estar disponibilizando para os seus alunos trabalhar em casa, né? Você pode estar disponibilizando para essa interação entre a família. Você pode estar trabalhando nas suas aulas a questão física, motora, cognitiva. Tudo depende do professor estar aí interagindo com os estudantes. Próxima cartela. Aí nós criamos também, poxa vida, só tinha para o ensino fundamental esse jogo da memória. O que nós poderíamos fazer para o ensino médio, o ensino fundamental anos finais, né? E aí eu fiz também um quiz, pensando nisso, fiz um quiz para esses estudantes. O quiz, o que é interessante, gente, o que eu falei no início da nossa apresentação, é sempre bom nós estarmos trabalhando com situações que têm algum significado para o meu estudante. O que está em alta agora? Um exemplo, os emojis, que foi o que eu coloquei lá no início da nossa apresentação. Outra situação, os memes, eles adoram memes, adolescente ama meme, todo mundo, nós amamos memes, então... O que eu fiz com isso? Criei as questões relacionadas à educação física, claro. E aí, sempre que ele acerta ou erra, ele é direcionado para um meme diferente. Eu vou fazer aqui uma demonstração para vocês verem como é que funciona. Pode passar. Quem é essa pessoa? Aí o seu estudante vai dizer, professor, eu não sei, mas eu vou chutar. Eu acho que é... o Arthur Zanetti. Aqui é apenas uma pequena demonstração, nós temos o jogo completo na íntegra. E aí, se você clicar na próxima pergunta, ele já lhe direciona para a pergunta seguinte. Nós vamos voltar aqui, porque, por exemplo, eu cliquei... Ah, professora, eu não sei, eu acho que ele é o Caio Souza. Então, vou clicar aqui no Caio Souza e olha só. O coração chega a errar as batidas. Isso é um meme, né? Porque o que acontece? Ele errou, não era o Caio Souza. Então, para cada questão planejada, na questão seguinte, tanto se o estudante acertar como se ele errar, você tem aí um meme que faz ele achar aquilo ali divertido, diferente, e ele quer continuar jogando, porque você criou essa possibilidade para ele. Vamos passar para a próxima. Aí, isso aqui tudo de possibilidade, isso aqui tudo que eu estou dando para vocês, gente, foi criado no PowerPoint. Aquela rotação por estação, Emily, que você falou anteriormente, ela pode ser feita em várias plataformas. Google Classroom, na nuvem, ela pode ser feita no Google Forms, ela pode ser usada em diferentes plataformas para que você possa estar fazendo aquele modelo de rotação, inclusive o PowerPoint, que é uma ferramenta disponível. Mas essas daqui eu estou dando a possibilidade para vocês identificarem que o PowerPoint é uma ferramenta que tem inúmeras possibilidades. Inclusive, a versão mais atual dele possibilita até a criação de jogos em 3D. Olha só que legal você estar gamificando jogos para o seu estudante ali
está jogando de acordo com aquilo que ele acha interessante, trazendo ali a realidade dele para a realidade de sala de aula, para a realidade do conteúdo, um planejamento perfeito. E aí, com certeza, o seu estudante ele vai estar ali aprendendo bastante. Esse tapete aqui, eu não coloquei etapa de ensino. Por quê? Porque ele pode ser feito com qualquer série. Tem várias fases, aqui é só uma pequena demonstração. Você tem aqui a cor verde, azul, vermelha e amarela, né? Na fase 1, você vai ter as mesmas cores para a fase 2. Ele é criado em PowerPoint. Quando você clica em play, ele começa a tocar, né, uma musiquinha, e aí, de acordo com a música, ele vai dizer: quer que você pule na cor verde. Então, o estudante ele vai se direcionar para a cor verde. Pode ser um trabalho interdisciplinar? Com certeza, com arte. Mas eu quero fazer isso daqui, Emily, com o ensino médio. Eu posso? Com toda certeza. A gente pode fazer aí um aquecimento antes da nossa aula, né? E aí eu posso projetar para o meu estudante, e aí ele faz o aquecimento dele. Mas aí para o ensino médio eu não posso fazer numa velocidade tão rápida. Toda a programação da velocidade você consegue fazer lá mesmo no PowerPoint. Então a sua fase 1 ela pode ter uma velocidade X, a fase 2 velocidade Y e a fase 3 uma velocidade bem mais avançada. De acordo com as cores, ele se direciona. Mas como é que eu vou pintar o chão? Tudo é adaptação, né? Já para alunos de séries mais avançadas, você pode estar dizendo cor verde, aí ele pode só sinalizar com a letra da cor, ou então você pode fazer em TNT, ou você pode escrever num papel, ou você pode estar colorindo um papel e colocando no chão. Tudo depende da metodologia. O importante é que, ao aparecer a cor certinha, o seu estudante se direcione para a cor indicada. Vai passar aqui um trechinho do vídeo que foi criado em PowerPoint, para que vocês possam estar visualizando. Você pode ter acesso a esse material com toda certeza. Esse material que eu estou apresentando, ele tem inclusive pronto. Mas a intenção é que você crie outros materiais, ou crie esse mesmo material com uma velocidade mais avançada, porque é isso que você quer. A intenção é que você veja que tem possibilidades metodológicas, tem possibilidades tecnológicas para você estar aí inovando nas suas aulas. E aí a educação física atrelada ao movimento e tecnologia é totalmente possível. Pode passar? Vocês estão vendo aqui, ó? Aqui a fase 1, ela diz prepare-se, né? E aí, vai passar aí de acordo com a velocidade que foi programada. É uma velocidade um pouquinho baixa, e aí na fase 2 a gente acelera um pouquinho. Na fase 3 ela está bem acelerada. A intenção mesmo é trabalhar aí a questão da percepção visual, a questão da coordenação, inclusive. Tem várias questões, e eu posso estar até fazendo a questão física mesmo, trabalhando as questões físicas ali com o meu estudante, né? Meu aluno. Aí nós vamos para uma parte bem bacana, né? Eu acho que até, inclusive, alguns professores gamificaram bastante aí nessa quarentena. E a gamificação, gente, é algo assim fantástico. Existem várias outras plataformas, inclusive no PowerPoint eu consigo estar fazendo isso. Como eu falei, o PowerPoint na versão mais atual tem a opção de eu criar jogos em 3D, em 3 dimensões, inclusive. Então, essa aqui foi uma forma de trabalhar a gamificação através do Google Forms. A gamificação, ela consiste em utilizar recursos de jogos em outros contextos, como, por exemplo, na educação. Para eu gamificar, eu preciso saber que eu preciso ter um planejamento prévio. Esse planejamento ele pode ser, inclusive, se eu tenho a intenção de fazer uma gamificação bem bacana, ser feita toda em Excel. Porque eu preciso entender o seguinte, se o meu aluno, ele errou, ele vai para uma fase. Mas se ele acertou, ele também é direcionado para uma outra situação, né? Então, ali dentro, o estudante ele vai avançando e ele, mesmo que ele erre, ele não deixa ali de estar interagindo com o material e de estar aprendendo. Então, sempre tem que ter ali um desafio para que ele alcance. A gamificação, ela trabalha isso, ela tem que ter os desafios para que o estudante vá lá e consiga alcançar aquele desafio, alcançar determinada pontuação, ganhar quantitativos de moedas, enfim, depende do que você está criando, né? Essa forma aqui eu deixei ela disponível, eu fiz ela ampla e deixei ela disponível, que vocês podem estar tendo acesso, depois vai estar passando aqui o link para vocês.
Mas a intenção é que vocês gamifiquem de acordo com o que tem sentido, tem algum significado para os alunos de vocês. Poxa, para os meus alunos, por exemplo, essa aqui eu criei em busca das joias do infinito, né, que faz aí alusão ao filme Ultimato, traz aí os super-heróis, né, que é uma coisa que todo mundo adora, de criança a adolescente, a pessoas de mais idade, todo mundo gosta aí dos nossos super-heróis. E aí, aquela situação que eu coloquei. Sempre é bom a gente estar trabalhando com situações que trazem significado para o meu aluno. Em busca das joias do infinito, a cada fase que o estudante passa, por cada fase que ele passa, ele precisa recuperar uma joia que foi perdida. Quem assistiu o filme vai estar sabendo do que eu estou falando. Quem não assistiu, corre para assistir, que é para estar interagindo com a questão do cinema, fazendo essa interdisciplinaridade, inclusive. Então, a cada passo, a cada desafio, ele tem que recuperar uma joia, né? E ali eu já digo quais são as joias que ele tem que recuperar. Quando você entrar no link, você vai ver. Mas, Emily, eu quero fazer sobre o Pokémon. Beleza! Se os seus alunos gostam do Pokémon, vamos gamificar a aprendizagem com o Pokémon. Nessa aqui, o que é que eu fiz? O que é que foi feito? Qual é o objetivo dessa... O que é que eu tenho que saber? Vamos começar por aí. Para eu começar a gamificar, eu preciso definir o objetivo da minha aula. E o que eu pretendo alcançar? Então, o que é que eu pretendia alcançar aqui? Nós estávamos em quarentena, né? Todo mundo trancado aí por conta dessa pandemia. E aí, o que é que eu pensei? Poxa, eu vou criar aqui um joguinho prático no Forms, que vai estar dando um suporte de material para o meu estudante para que ele aprenda sobre a importância da atividade física, a importância de uma alimentação saudável, né, para a manutenção da saúde. O que eu queria que eles soubessem? Basicamente isso. Quando você entrar, você vai ver. E isso eu trabalhei em forma de suporte para ele de ensino. Então, quando ele clica lá nesse suporte, tem todo um conteúdo falando de alimentação saudável, de atividade física e uma série de fatores que são importantes para a saúde do indivíduo. Ele tem esse material de suporte, beleza. Ele vai para a próxima fase. Qual é a próxima fase? O desafio. É extremamente importante que na gamificação tenha o desafio para que ele possa ali cumprir e alcançar. E aí o que acontece? O desafio, poxa vida, é educação física. Como é que eu posso estar trabalhando para tirar esse menino do sedentarismo? Para ele estar fazendo uma exercitação na casa dele mesmo, ou no espaço ali que ele tem disponível. Então, o que é que eu pensei? A cada desafio, para ele recuperar uma joia, ele precisava cumprir determinadas tarefas. Essas tarefas, lembra lá naquele sistema por rotação que nós falamos? Lá poderia ser um fichamento, um meme, a elaboração de um vídeo. Mas se eu sou de educação física, o que é que eu penso? Em movimento, sempre em movimento. Então, o que é que eu fiz? Você conseguiu recuperar a joia? Beleza, acertou. Tem uma questãozinha lá que é direcionada ao conteúdo que nós já tínhamos programado. Acertou a questão, mas mesmo assim você tem um desafio. Tem que fazer 10 agachamentos para poder conseguir recuperar a joia. Poxa vida, mas ele errou porque ele não prestou atenção no material de apoio que foi dado para ele, que falava da alimentação saudável. Então, já que ele não prestou atenção no material sobre a alimentação, o que ele vai ter que fazer? 30 agachamentos. Então, sempre ali dando os desafios. Cumpriu o desafio, recuperou a joia. Mas como é que o professor vai estar acompanhando isso? Lógico que se você é professor da turma e você faz um processo desse, você tem como acompanhar os seus alunos ali pelo acesso que eles têm, pelo e-mail. Esse jogo aqui está aberto. Então, por exemplo, se o professor quisesse ou queira fazer acesso a este jogo, ele pode estar pedindo que o aluno filme, né? Filme quando ele estiver cumprindo ali o seu desafio. Ou então ele pode, Emily, mas eu vou trabalhar na minha aula de educação física esse negócio aí. Eu vou deixar ele nas estações e aí ele vai rotacionar para cumprir os desafios certinho e me entregar as respostas certas. Pode também. Toda a criatividade é do professor. Eu deixei isso aqui disponível que é para vocês saberem que dá para fazer, dá para gamificar com Forms, que é uma plataforma que vocês têm acesso. Basta querer e basta planejar. Passando
Mas aí, os meus estudantes, eles fazem parte de determinado tribo indígena. Como é que eu posso estar gamificando? Para eles faz mais sentido outras situações, Emily. Eu posso pegar tudo aquilo que faz sentido para ele e criar um jogo. Porque eu preciso saber o que faz sentido para o meu aluno. Né? Às vezes o que faz sentido para mim não faz sentido para ele. Mas eu preciso compreender o meu contexto para que eu crie novas formas de ensinar. É por isso que a gente fala que é tão importante o ensino e a aprendizagem. Não é ensino-aprendizagem, é ensino e aprendizagem, porque eu tanto ensino como eu aprendo. E com eles também eu posso aprender. Né? E aí aqui, só para explicar um pouquinho mais para vocês, o jogo que eu criei foi Em Busca das Joias do Infinito. O tema faz menção ao filme Ultimato, que eu já mencionei. É uma ótima iniciativa de gamificação. Eu já vi outros jogos relacionados a Dragon Ball Z, enfim, depende do contexto e da realidade do que os seus estudantes, seus alunos gostam. Qual é o objetivo desse jogo aqui? Encontrar as joias a cada missão. A cada missão tem uma joia que ele precisa encontrar. Para ele recuperar essa joia, ele tem um desafio a cumprir. Cumprido o desafio, ele ganhou a joia. O que seria essa joia, Emily? 5 pontinhos lá na nota do aluno. Então, você já está ali trabalhando o processo de avaliação, né? As missões, elas são dadas em forma de exercícios físicos, que foi o que eu já falei. Eles podem ser feitos de maneira individual. Mas só que a gente ainda está nesse ensino híbrido. Então, eu vou passar para ele fazer lá na casa dele. A cada missão cumprida, ele faz o vídeo e manda para mim, num grupo de WhatsApp que nós temos em comum. Ou pode ser em grupo. Poxa, mas aí eu quero trabalhar isso em grupo. Então, eles criam grupos, inclusive online, como nós aprendemos lá naquele de rotação por estações. E ali eles trabalham. Mas só que, Emily, eu quero que eles trabalhem com o grupo familiar. Beleza, a família todinha pode ali interagir com o seu aluno, né? Depende do que você quer trabalhar naquele momento com aquela turma. Eles precisam responder as perguntas, como eu falei aqui. E essas perguntas, elas levam às missões. O jogador, ele tem um suporte que é determinado, material de apoio, que eu já mencionei anteriormente. E o material, ele traz informações básicas sobre atividade física, alimentação saudável e saúde. Como eu posso estar tendo acesso a esse material que tu criaste, Emily, para mim poder criar novos, ou para eu poder fazer diferente, ou para eu poder pelo menos ter uma ideia de como iniciar esse processo de gamificação pelo Google Forms. Tá aqui o link. Né? Você pode estar aí anotando esse link aqui, ó, link para acesso. www.forms.gle. Anotando esse link aqui, você consegue ter acesso, você consegue disponibilizar para o seu estudante e você consegue aí estar inovando, inclusive, na sua aula com essa possibilidade ou com novas possibilidades. A gamificação, ela tem sido uma forte aliada no processo de ensino-aprendizagem e ela tem motivado as ações e comportamentos em diferentes ambientes. Essa é uma fala minha de acordo com as experiências que nós tivemos aí nesse período de pandemia, principalmente. E antes disso também porque tudo isso para o estudante faz sentido. Eles gostam de estar jogando, eles gostam de tecnologia. Quem não gosta, nós entramos nessa era e não tem mais como nós retrocedermos. Nós precisamos aprender, fazer uso e precisamos aí ressignificar as nossas aulas a partir dessas plataformas disponíveis, dessas ferramentas disponíveis, de todo o conhecimento que nós temos, juntar o conhecimento que nós temos com as tecnologias que nós temos e fazer aí uma aula diferente, uma aula com significado para o nosso estudante. Próxima. Mas, Emily, eu não gostei muito dessa ideia do Google Forms, porque eu achei que não ficou tão legal. Os meus alunos, eles gostam de coisas mais diferentes. Aí a gente começa a testar outras possibilidades, né? Porque aquilo lá não foi tão legal. Eu acho que os meus alunos, eles não gostaram tanto. E aí o que a professora faz? Testa outras possibilidades. Essa daqui já é uma plataforma que ela já te disponibiliza, plataforma Classcraft. Ela já te disponibiliza todo o mapa, todos os personagens prontinhos, tá vendo?
Aqui nós colocamos três personagens nós criamos. E ali você consegue dar vida aos personagens. Os personagens são todos em 3D. Você consegue passear pelos mapas. No caso aí você consegue dar poderes a esse personagem. Por exemplo, esse que está na tela, eu dei para ele o poder de primeiros socorros. E aí você tem uma possibilidade de gamificar de forma que... Isso aqui literalmente é um jogo, gente. Essa plataforma, 90% dela está em língua portuguesa. É uma plataforma que ela é disponível de forma free, né? Você não precisa estar pagando por ela, você pode estar utilizando o que ela tem de forma grátis. Por que tu trouxeste isso? Para a gente ver que nós temos outras possibilidades que não precisa ser paga e que dá para fazer uma aula diferente ali. Ou seja, a minha prática pedagógica ela passa a mudar a partir do momento que eu tenho conhecimento de outras ferramentas que estão ali à minha disposição. Então, essa plataforma aqui, ela já traz tudo prontinho para você. Só que você monta o jogo de acordo com o seu interesse. Você pode montar as turmas dentro dela. Eu quero montar a turma do primeiro ano C junto com a turma do primeiro ano D. E ali eu vou fazer uma mesclagem para estar trabalhando determinado jogo com determinado conteúdo que eu planejei. Tudo você consegue fazer aqui dentro. O diferencial dessa plataforma é que ela literalmente parece um jogo. E ela já te dá as moedas certinhas para você conquistar, enfim. Então, literalmente, ele entra dentro de um jogo, ele tem os personagens, né, daquele jogo, e ele consegue ali aprender o conteúdo que você quer passar e joga também, que é o que eles gostam de fazer. Próximo. Aí eu trouxe outros aplicativos só para a gente perceber que, poxa vida, mas só que é tão difícil esse negócio de gamificar, mas eu queria tanto usar a tecnologia nas minhas aulas, então esse aplicativo aqui ele pode ser usado durante a atividade física. Eu posso estar pedindo para os meus alunos do Fundamental anos finais estarem baixando, os que têm acesso. Poxa, mas nem todo mundo tem celular, mas quem tem junta com quem não tem, e aí a gente vai trabalhando diversas possibilidades. Por exemplo, esse aplicativo aqui que eu trouxe. Se você passa ali para os seus estudantes, porque o muro da escola, gente, ele se estende a partir das metodologias que o professor oferece. Então, ali o professor ele passou uma atividade para os alunos dele para ser feita depois da aula, na comunidade escolar ali que o aluno vive, na comunidade local, né, vamos dizer, que o aluno ali está presente. Então agora vamos montar aqui um grupo de corrida, Vamos baixar o aplicativo e vocês podem estar printando e eu vou estar monitorando ali as atividades que vocês estão praticando. E isso vai valer X nota, tudo depende do professor. Esse aplicativo, ele é para quem corre, caminha ou anda de bicicleta. Ele pode ajudar a monitorar as atividades, calcula o índice de massa corporal. Olha que legal, a gente trabalha esse índice aí anualmente, né? Então, ele já faz isso aqui pra gente. Também calcula as calorias que esse aluno queimou, ou o indivíduo, né, durante o exercício físico. Ele organiza um ranking em todas as atividades e permite que ele acompanhe o progresso. E o mais legal, oferece recompensas, troféus, conforme você supera os seus limites. Então, ali você já está ensinando o seu aluno a superar os limites dele, né? Inclusive, poxa, o meu colega bateu o limite tal, eu quero chegar lá, né? Então, o que eu vou fazer? Trabalhar bastante, começar a treinar para eu conseguir chegar a esse limite também, a esse nível, né? Então, ali você incentiva a prática da atividade física, que nós vimos que é extremamente importante praticar atividade física. E a gente, enquanto profissional de educação física, precisamos incentivar os nossos alunos a praticar essa atividade fora da escola também, porque isso traz qualidade de vida, né? Nós não vamos precisar estar criando inúmeras políticas públicas se eu tenho uma população saudável. Então, se eu incentivo essa juventude a praticar atividade física, eles serão adultos saudáveis, eles terão filhos e já passarão essas novas práticas para os filhos e nós construiremos uma sociedade saudável. Então, quando eu incentivo a prática de atividade física para além do muro escolar,
eu ali estou possibilitando a criação de uma sociedade saudável, né? Eles podem estar incentivando os pais, inclusive, a praticar atividade física. E eles vão ter a sensibilidade de reconhecer que isso é extremamente importante para uma vida com qualidade. Próximo. Trouxe aqui um outro, que ele é concorrente também de outros apps, só para vocês visualizarem que nós temos várias possibilidades de monitorar essa atividade física durante as aulas ou fora das nossas aulas, né? Mas aí, olha só, tem a questão lá das metodologias ativas, que a gente pode estar fazendo uso, da sala de aula invertida, e aí eu consigo fazer uma mesclagem disso, trabalhando aí com os meus estudantes diversas possibilidades que eles têm acesso ao conteúdo prévio, que eles conseguem fazer o monitoramento desse conteúdo posterior a isso e que a gente consegue trazer a discussão para a aula de forma crítica, né? Verificando ali as possibilidades, poxa, o que foi legal, o que não foi, como que eu me senti durante essa atividade física, enfim, nós precisamos trazer para esses alunos a reflexão, principalmente crítica com relação às práticas da vida dele, do cotidiano dele. Próxima. Isso daqui é bem legal. Também é uma possibilidade. Existem muitas possibilidades de eu estar animando as minhas aulas, as minhas apresentações, para não ficar só aquele PowerPoint chato, né, que fica ali só passando. Poxa, o aluno às vezes até dorme na aula, mas por que meu aluno está dormindo na aula? Porque às vezes a aula é tão chata que aí ele não consegue nem interagir, porque não tem ali alguma coisa que chame a atenção dele, né? Então, tem possibilidade de você estar criando animações dessas suas apresentações, tem inúmeras possibilidades. Aqui eu só trouxe alguns exemplos para a gente ver que, poxa, tem possibilidade de eu trabalhar educação física e tecnologia. E a junção disso fica perfeito, show de bola. Esse aplicativo aqui, ele me dá a possibilidade de trabalhar a anatomia nas aulas de educação física. E olha o que é legal. Nem tudo ele é free. Então, qual é o nome desse aplicativo? Visual Anatomy. Ele traz para mim de forma free todo o sistema esquelético em 3D. É fantástico. Vocês precisam estar baixando. Poxa, Emily, mas nem todos os meus alunos eles têm acesso a um smartphone. Mas, professor, só de você ter acesso ao seu smartphone e projetar esse esqueleto lá no data show da sua escola, para o seu aluno, você já traz aí uma coisa magnífica para a sua aula, né? Ele é todo em 3D, tem a opção 2D e 3D. Então, por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo. Se eu clico na opção mandíbula, aqui, se eu clico nesse osso aqui, ele já me diz o que é a mandíbula, né? E aí ele já grifa aqui de amarelo para mim e já me diz o que é e de onde que é. Faz parte da face e é a mandíbula. Qualquer osso desse que eu clicar, vai aparecer já para mim aqui o nome. Então, eu posso estar trabalhando todo o sistema esquelético com os meus alunos de forma em 3D. E aí eu trouxe aqui outras possibilidades dentro desse app, são pagas, mas essa daqui é free. Então, se é free, eu posso estar usando nas minhas aulas com toda certeza. Pode passar. Poxa, Emily, mas eu não quero trabalhar só sistema esquelético. Eu quero trabalhar as veias, eu quero trabalhar as artérias, eu quero trabalhar os músculos também. Afinal de contas, eu quero trabalhar todas essas questões fisiológicas e anatômicas, né? E aí, eu trouxe aqui um outro que traz outras possibilidades. Isso aqui é só um exemplo, mas só para você identificar que tem possibilidade e dá para fazer. Basta você fuçar um pouquinho e querer. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe aqui esse outro. O nome dele é Anatomia Atlas 3D. E aqui, se eu clico, vamos supor que eu coloquei a setinha para vocês visualizarem. Se eu clico aqui nessa veia, ele já me diz aqui que é o quê? Veia jugular interna direita. Ele já me diz exatamente que veia é essa, de que lado ela está, o que ela é, enfim. E quais são as opções que eu tenho disponível nesse app? Cabeça, tronco, membro superior e membro inferior. Eu tenho algumas opções do sistema
muscular, eu tenho aqui as opções de veias e artérias e eu também tenho a opção do sistema esquelético. Olha que maravilha. Então esse app aqui, ele já me dá outras opções de trabalho, o que é maravilhoso também. E aí é só para você identificar, professor, que existem outros aplicativos que você pode estar identificando para trabalhar as aulas. Poxa, Emily, mas a minha escola lá não tem laboratório de ciências. Como é que eu vou trabalhar anatomia com esse estudante? Se não tem um laboratório de ciência disponível, como é que eu posso trabalhar? Usando as tecnologias, de forma 3D, e ali já me indica exatamente qual é cada osso, cada músculo, cada veia, cada artéria. Tem inúmeras possibilidades, basta a gente forçar um pouquinho para querer trabalhar nas nossas aulas. Próxima. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante com o que nós trouxemos aqui. Existem inúmeras outras possibilidades que eu espero que em um outro momento nós possamos estar partilhando com vocês. E eu espero também estar recebendo novas ideias, porque essa é a intenção na partilha de saberes. Vocês podem estar mandando e-mail para a nossa coordenação. Está aqui também meu e-mail institucional, para estar recebendo esse material que nós já temos disponível. Também criei um canal no YouTube, que lá tem algumas possibilidades de ensino. O nome do canal é o meu próprio nome, Emily Areias, e lá vocês poderão estar tendo acesso a possibilidades de criar esses jogos, tá bom? Agora nós vamos ficar com um vídeo das práticas exitosas no período da quarentena, com professores maravilhosos que fizeram práticas inovadoras. E nós vamos estar passando. Logo após esse vídeo, nós vamos ter uma palestra com a professora Tânia Moço, maravilhosa, sobre metodologias ativas. Perfeito, gente. Juntando todo esse conhecimento agregado, nossas aulas com certeza será fantástica. Obrigada. Eu sou professora de Educação Física da Escola Estadual Professora Hilda de Azevedo Tribuzzi, me chamo Raíssa da Conceição Brito de Souza e faço parte da Coordenadoria Distrital de Educação 6. Estou aqui para falar sobre as metodologias didáticas para o ensino da educação física utilizadas durante esse período da pandemia Covid-19, na qual estamos trabalhando no projeto Aulas em Casa. Partindo do planejamento virtual para as séries do primeiro, segundo e terceiro ano do Ensino Fundamental 1, gravei videoaulas e documentos em PDF propondo sobre o eixo temático ginástica, na qual problematizamos junto aos pais e alunos sobre a importância da ginástica para o desenvolvimento psicomotor, tipos de ginásticas e práticas acessíveis em casa. Na unidade temática Jogos e Brincadeiras, enfatizamos a importância do brincar e tipos de jogos durante a pandemia. Os alunos fizeram entrevistas com seus pais sobre o objeto do conhecimento Jogos Populares, na qual perguntaram aos pais quais os jogos e brincadeiras esses praticavam quando eram crianças e quais brinquedos eles usavam, se eram brinquedos feitos por eles mesmos em casa ou se eram brinquedos industrializados. A partir daí, iniciaram a construção em casa de brinquedos caseiros feitos pelos pais junto com os alunos. Os alunos praticaram os principais jogos populares relatados na entrevista. No eixo temático e habilidades relacionadas à dança, propus reflexão sobre o que é dançar, quais os tipos de danças conhecemos em nossa região e o que são danças folclóricas. Essa unidade me deixou muito feliz com o retorno que tive dos alunos sobre o desafio do Mexa-se e me relataram ter sido muito divertido a prática. Mesmo estando vivenciando momentos de desafios em uma pandemia, essa atividade havia os feito alegres durante a realização e criatividade. Para o 7º e 8º ano do Ensino Fundamental 2, acompanhei as temáticas propostas nas aulas do AVA, criei grupos para orientação das aulas e atividades, gravei vídeos e enviei PDFs sobre as temáticas em debate virtual. Para que fosse repassado a eles de forma lúdica, construímos letras de músicas criadas pelos alunos, coreografia de danças, ginásticas, desenhos, premiações das melhores letras e ritmos em debate de educação física durante a pandemia, o cuidado consigo e empatia com o outro, possibilidade do lazer para o bem-estar
e qualidade de vida dos alunos em casa. Obtive resultados excelentes e satisfatórios através do retorno dos alunos para com as atividades e a gratidão dos pais pelo diferencial nos trabalhos propostos. Todos juntos somos mais fortes. Olá, professores, tudo bem? Sou a professora Tânia Moço. Nosso encontro hoje visa reflexão sobre metodologias ativas no contexto da prática da educação física. Eu e o professor Joel preparamos para vocês um pequeno informativo sobre as possíveis práticas para que possa ser caminhos nas aulas de educação física. Obrigado, professor Joel, pela sua contribuição. Bem, e também parabenizar os professores que estiveram por aqui com seus VTs, trazendo suas aulas remotas, com todos estratégias que buscaram para que pudessem, seus alunos não ficassem às aulas. Bem, com certeza, vai contribuir muito para esse momento de reflexão. Nós vamos destacar aqui 2 objetivos para ilustrar nosso trabalho de hoje, que seria estimular os professores às reflexões das novas práticas didáticas e pedagógicas para repensar as questões envolvendo ensino por metodologias ativas em articulação com as realidades das escolas. E como falando em realidades da escola, a gente sabe que o desafio está presente aí. Incentivar também os professores de educação física a cultura das metodologias ativas no contexto da prática pedagógicas, Cuidar de inovar, cuidar de ampliar esse conhecimento por meio do ensino híbrido, que é todo um estudo, é toda uma inovação, e estamos todos juntos nesse mesmo barco. Então vamos colocar agora essas 2 palavras, ensinagem versus aprendizagem. O professor Nilba Nobeira me deixou muito confortável em relação a conceituar de uma forma muito simples. O professor detentor do conhecimento, o professor que leva o aluno a ser receptor, a palavra já diz, tradicional, passivo. Então, o foco está na ensinagem. E quando falamos de uma metodologia ativa, o aluno passa a ser o centro dessa aprendizagem. O aluno passa a ser o processo do seu conhecimento. Então, o foco está na aprendizagem. Então, nós classificamos aí de uma forma simples, qual seria o objetivo das metodologias ativas? Incentivar os alunos para que aprendam de forma autônoma e participativa a partir de problemas e situações reais. A proposta é que o estudante esteja no centro do processo de aprendizagem, participando ativamente, sendo responsável pela construção do conhecimento. Bem, metodologias ativas não podem ser confundidas com tecnologias digitais, como a professora Evelyn colocou muito bem agora para nós. As metodologias ativas, elas existem muito antes dessas tecnologias, a partir do movimento da escola nova, alguns pensadores como William James, John Dewey, Edward Claperet, que defendiam uma metodologia de ensino centrada na aprendizagem e de experiência e desenvolvimento da autonomia do aprendiz, assim como também Piaget, no século XX, defendia novos métodos contrapondo o ensino passivo. Então, falou em metodologia ativa, está centrado com foco aprendizagem. Aqui eu trago para vocês um provérbio antigo do Confúcio que justamente pode nos fazer refletir, repensar e se colocar nesse contexto atual. Porque aquilo que eu escuto, eu esqueço. Aquilo que eu vejo, eu lembro. Aquilo que eu faço, eu aprendo, como dizia nosso Confúcio. E trazendo para a nossa versão atual, hoje no contexto da aprendizagem ativa, o que eu ouço, eu esqueço. O que eu ouço, eu vejo, eu me lembro. O que eu ouço, eu vejo, discuto e compreendo. O que eu ouço, vejo, discuto e faço, aí eu adquiro conhecimento e habilidades. E o que eu ensino, do que eu ouço, do que eu vejo, do que eu discuto, eu faço e eu aprendo. Então, a metodologia aprendizagem ativa está bem dentro dessa questão. E aí eu trago para vocês, trazendo já para a formação do professor, uma pirâmide de aprendizagem de William Gleiss, que eu achei muito interessante para que a gente possa fazer essa relação. 10% do conteúdo é aprendido quando lemos, 20% do conteúdo é assimilado quando escrevemos, 30% é aprendido quando assistimos, vamos ver algo, 50% é assimilado quando combinamos a escuta e a observação,
todos esses processos, até 50%, está dentro do método de aprendizagem passivo. E 70% é aprendido quando discutimos, conversamos, perguntamos e debatemos sobre algum tema. E também 80% é aprendido como praticamos e 95% do conhecimento é aprendido quando temos que ensinar. Então, dentro do método de aprendizagem ativo, percebemos que nós, professores, principalmente com toda a presença agora desse estudo do ensino híbrido, nós vamos estar dentro desse 95% que com certeza nós vamos conhecer, vamos aprender e vamos poder ter essa capacidade de ensinar sobre metodologias ativas. Então, por que e para que a aprendizagem ativa? Bem, porque percebemos que o método de ensino da educação física ainda são limitantes, professores, temos que admitir. Temos também a certeza que esse ensino, a partir de uma aprendizagem ativa, se torna muito mais efetivo e significativo e o aluno passa a ter maior retenção de conteúdo aprendido. As aulas passam a ser mais interessantes e atrativas, as crianças, adolescentes e jovens. Por quê? Porque tudo que está interessante ainda está lá no seu celular, está na rede social, está na rua. Mas o que a escola pode trazer para que essa aprendizagem ativa se torne interessante para que ele aprenda de uma forma prazerosa, de uma forma feliz? E também a potencialização de professores e alunos a novos conhecimentos. Nessa questão, tanto o professor aprende, quanto o aluno também aprende. Alunos vão adquirir confiança, vão adquirir poderes de decisões, alunos vão ser mais seguros na sua aplicação do seu conhecimento, vai melhorar o relacionamento dele interpessoal, professor-professor, professor-aluno, aluno-aluno, onde todos dentro desse conjunto poderão estar trabalhando de uma forma mais cooperativa e colaborativa. Melhora a expressão oral e a escrita. No sentido oral, a gente percebe que, à medida que os alunos vão se expondo cada vez mais, o professor dentro dessa apresentação do vídeo, das apresentações das mídias, ele vai poder ter muito mais segurança também na escrita, porque a partir do momento que ele se apresenta, ele tem esse poder de aprendizado e decisão para poder melhor expressar na sua escrita. Bem, para envolver ativamente no processo de aprendizagem, o aluno precisa também ter o seu perfil diferenciado nesse contexto. Ele vai passar a ouvir, ler, escrever, perguntar, discutir, resolver problemas e desenvolver projetos. Nessa teia de autonomia, conhecimento, protagonista, aprendizagem, que são as palavras que envolvem a aprendizagem ativa, é onde o aluno vai realizar tarefas mentais, ele vai aprender a analisar, fazer síntese, ele vai poder fazer algo pensando no que ele está fazendo, então ele estará aprendendo. Ele vai poder exercitar a sua inteligência, suas funções de pensar, de observar, raciocinar, refletir, entender. Então a gente percebe que a aprendizagem ativa tem um posicionamento de melhora no resultado do seu aluno. Bem, e o papel do professor? O professor no ensino-aprendizagem também, ele é um guerreiro, né? A gente percebe que o professor, acima de tudo, é ele que vai ter que estar à frente, por isso que ele passa a ter a função de mediador, onde ele vai passar a orientar seus alunos, onde ele vai adaptar o seu ambiente, onde ele vai propor atividades para esse aluno. O professor tem uma função fundamental dentro desse processo. O aluno agora vai aprender sozinho, o aluno vai ficar no processo de reter o seu conteúdo por causa de uma aula invertida, que vocês vão ver lá na frente, por causa de uma leitura prévia, então ele está sozinho nesse mundo da internet, na rede? Não, porque é o professor que vai dar toda essa orientação prévia, por isso ele tem a função de mediador, né? E o professor vai adquirir maneiras diferentes de ensinar, apropriando-se das novas metodologias. Antigamente, aluno não pode trazer celular. Agora o aluno tem que trazer o celular e o professor vai ter que adquirir, sim, como a professora Emily colocou muito bem na sua expressão, as ferramentas estão aí para a gente, né, utilizar e aprender e apropriar. Vamos todos buscar, estamos todos no mesmo barco, para que a gente possa estar juntamente com o aluno, pareando essa questão de conhecimento, onde a gente possa estar deixando aquela ferramenta ter utilidade, não mais o aluno perceber que o professor está
está perdido, o aluno vai chegar lá e as aulas vão continuar sendo deixadas de lado o fator que é o principal, que é a aprendizagem. Bem, temos um papel, então, principal no meu sentido do professor. Nós temos que ser muito pesquisadores. Tem um emaranhado de situações, um emaranhado de informações, mas nós não podemos ficar, professores de educação física, de lado. A gente vai acompanhar esse processo e não tem volta. Eu acredito que agora o ensino híbrido é o foco e as metodologias ativas não pode ser modismo, ela tem que ter um sentido muito maior dentro da escola e desenvolver estratégias para que a gente possa estar acompanhando e aprendendo cada dia mais. Bem, agora eu vou trazer uma reflexão para vocês, onde que é preciso ir de encontro a essa realidade, né? O que precisamos mudar? Aqui vão ficar só umas questões, professores, para que vocês possam pensar, para que vocês possam refletir, para que vocês possam analisar e adaptar a sua realidade, que a gente sabe muito bem que cada escola tem a sua realidade. Nós sabemos que tem escola com quadro, nós sabemos que outras escolas não têm, nós sabemos que tem municípios que não têm acesso à internet, nós sabemos que tem toda uma dificuldade, tem toda uma complexidade atrás dessa inovação, digamos assim, né? Mas é preciso que a gente tenha sensibilidade, cada um de nós, professores, para que a gente possa ver o que fazer, né? Como está a nossa escola hoje? Eu tenho que pensar, né? De que forma está a estrutura da minha escola, quais são as reais possibilidades da escola desenvolver e potencializar as inovações, que tipo de escola queremos a partir de todo esse estudo, como nos comportamos mediante dessas incertezas do amanhã, que são muitas, quais os problemas que eu, como professor, irei enfrentar, né? O que eu preciso saber para trabalhar com o ensino híbrido nas aulas de educação física. É possível? Claro que sim. Que caminhos queremos seguir? Então, fica aí essas questões para a gente refletir, para que todos nós possamos, né, caminhar juntos com essas reflexões. Bem, por que essas mudanças são necessárias? Em primeira instância, eu coloco o modelo de ensino tradicional, ele já se tornou antiquado, professores. Todos nós sabemos que com o passar do tempo, já muitos professores, muitos modelos pedagógicos já avançaram em novas propostas, mas outros não. E para romper é preciso ter coragem e às vezes é preciso ser radical mesmo. E a pandemia, ela nos propôs essa antecipação de emergir mais rapidamente nessa busca, nesse novo cenário, né, onde que se determina uma total reorganização na estrutura da escola, seguindo, claro, o protocolo de saúde, de segurança de todos os nossos professores, alunos e todos envolvidos dentro da escola. Precisamos refletir a forma da escola interagir com esse mundo agora, o que está acontecendo em nossa sociedade, né, o exercício da autonomia e da cidadania. Como eu me comporto diante do que eu tenho direito, de quais são os meus deveres. Competências e habilidades de conhecimentos específicos. Nós temos as 10 competências aí na educação física que podemos mergulhar, onde está nos direcionando para várias formas de trabalhar diferentes. Então, existem várias metodologias ativas, professores, mas algumas práticas comuns que podem ser trabalhadas ou não. Não vou poder citar todas, porque elas são múltiplas, e cada um tem a sua direção. Mas eu vou colocar algumas aqui possíveis de trabalhar, que o professor pode adaptar para qualquer nível de ensino ou não. Algumas como estudo de caso, outras como baseada em projetos, a gente pode direcionar mais para os alunos do ensino médio ou do 9º ano, né? Aprendizagem entre pares, salas de aula invertida. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma de uma forma bem breve. Claro que todos nós vamos nos aprofundar futuramente. A gente tem até uma boa notícia que estamos preparando, estamos estudando para que a gente possa avançar com um curso no AVA, onde a gente vai poder detalhar e pegar todo esse estudo de hoje e transformar num curso mais institucional, onde que você possa estar estudando, onde você vai ter materiais, onde você vai poder construir as suas aulas de uma forma mais confortável, mais próxima de tudo que está sendo falado hoje aqui, tá, professores? Então, a primeira metodologia que nós vamos falar um pouquinho é a baseada em problemas. Como é que possa ser aplicada
uma metodologia aprendizagem em problemas. Bem, professor, primeiramente nós vamos o seguinte, apresenta um problema aos alunos, medir o estudo e discussão para encontrar uma solução. O aluno precisa descobrir quais as habilidades e conhecimentos precisa desenvolver para resolver uma situação, problema. Então, você problematiza alguma situação. Pode ser simulada, mas o ideal é que seja real. A saúde é o foco da nossa área. Então, de que maneira a educação física pode melhorar a saúde da criança, do jovem, do aluno, enfim. Nós sabemos que temos alguns tópicos problemáticos onde a criança passa pela situação de obesidade, de sedentarismo, da falta de higiene, principalmente agora com essa questão da pandemia. Nós temos que reforçar muito a importância dessa criança, desse jovem, de não relaxar, voltou às aulas, mas todo mundo começa a relaxar. Já era um fator complexo e dificultoso de trabalhar, e agora muito mais sério. A má alimentação e outros problemas que a gente sente pode estar indo além das quadras, trazendo essa situação para problematizar dentro de sala de aula ou uma aula remota, onde você possa estar desenvolvendo essa questão de trabalhar a capacidade do aluno, pensar criticamente sobre essas situações, trabalhar em grupo, resolver problemas e que situações eles podem estar solucionando juntamente com o professor a partir dos estudos, a partir de cada tema desse, que o professor pode, de acordo com a sua criatividade, sua sensibilidade e realidade, estar desenvolvendo esse trabalho. Possibilitar ao jovem conhecimentos e valores essenciais à adoção de um estilo de vida saudável, onde possa buscar soluções práticas cotidianas para a sua saúde. E com certeza o desenvolvimento dessas habilidades serão muito úteis na vida futura dos nossos estudantes. Então é uma metodologia denominada de PBL, Aqui a gente sugere o tema saúde, trabalhando alguns problemas, mas fica a critério do professor trabalhar essa discussão com o próprio aluno. O que ele vê de problema na saúde? O que ele enxerga dentro da questão do seu espaço, da sua sociedade, dentro da escola? Então fica a critério do professor. Uma outra temática, uma outra metodologia que possa ser aplicada nas aulas de educação física, também aprendizagem baseada em projetos, que é excelente para que possa ser trabalhado, focada na construção do conhecimento por meio de um trabalho contínuo, que o tempo que vai ser determinado esse projeto vai depender do professor, do tempo que ele precisa. Um projeto pode ser uma semana de uma aula, mas também pode ser um ano, então vai depender muito do que o professor precisa desenvolver. Aqui eu vou sugerir para vocês uma prática denominada na unidade temática de esportes radicais, conhecido mais como esportes radicais, mas na BNCC ela já se denomina como práticas corporais de aventura, onde vai possibilitar o conhecimento para a ampliação da cultura desse esporte, das práticas corporais de aventura, problematizando, pensando, debatendo e solucionando entre o diálogo de professor e aluno. E o que é essa aprendizagem baseada em projetos? Conhecimento por meio de um trabalho contínuo de estudo, a finalidade é entender, indagar sobre aquele tema, o desafio e problematizar ou não. No caso das práticas corporais de aventuras, ela, a nível de Brasil, de Estado, de mundo, elas são múltiplas a forma de você poder trabalhar. Claro que o professor tem que fazer adaptações na sua escola e o aluno, junto com você, pode trazer essas soluções dos elementos que ele pode estar trazendo para poder praticar de forma radical, com segurança, claro, dentro da escola. Mas se eu não tenho essa possibilidade ainda de estar levando a aquisição do meu corpo nesse processo, eu posso estar levando a leitura do que é trabalhar por essa unidade, tá bom? E aí vocês vão perceber que a pesquisa é o foco número 1, onde o seu aluno vai trabalhar, sim, alguma ferramenta das mídias que ele vai utilizar, fica a critério da realidade. Se a escola tem possibilidade da internet, vamos trabalhar pela internet. Se não tem, vamos trabalhar a partir de uma leitura, de um artigo, de conhecer a cultura, de toda essa história, onde surgiu, como, para que o aluno, no momento que ele tiver essa possibilidade de trabalhar com essas práticas, ele já tenha um conhecimento. Então, envolver a exploração desse contexto todo, o desenvolvimento de ideias a partir do conhecimento e a comunicação com as outras áreas também. Outra
prática que é possível aplicar de metodologia da aprendizagem muito importante, que eu penso que seria o estudo de caso. Como assim, professora Tânia? O estudo de caso nada mais é, né, que você... Eu trouxe aqui, inclusive, um conceito que eu vou ler para vocês, do Barbosa, que eu achei muito interessante, que ele fala que a partir da resiliência, né, você pode trabalhar o conceito de capacidade do indivíduo lidar com determinados problemas, ou seja, superar obstáculos, resistir à pressão, às situações adversas, como, por exemplo, um choque que a criança teve, o bullying que ele passa na escola, a depressão que talvez nesse momento da pandemia, muitos dos nossos jovens, dos nossos alunos passaram por perdas, por situações complexas, a ansiedade, o estresse, e com certeza eles vão nos retornar, né, nesse retorno às aulas, durante essa acolhida, a gente precisa ter essa percepção de conversar sobre isso, de deixar que ele coloque para fora, né, um pouco dessas suas expressões, das suas tristezas, dos seus sentimentos. Então, nesse estudo de caso, é um método de pesquisa mais ampla, que determina um assunto específico. No caso aqui, coloquei bullying, coloquei depressão, ansiedade, né? Permitir aprofundar esse conhecimento, possibilitar o aluno investigar sobre o problema e propor suas sugestões em relação a esse próprio comportamento, como ele vê essa situação atual. Então, é uma proposta aí que é interessante, ela não pode ser muito complexa, o professor precisa adequar essa forma de estudo de uma forma que não seja muito difícil, mas também que não seja muito fácil, mas que envolva o aluno e engaja ele nesse aprender. Então, necessariamente, ele não estará na quadra, ele estará em fase de discussão, ou no seminário, ou no debate, ou na própria internet, onde ele vai buscar, onde ele já ouviu falar sobre bullying na escola, quem ele conhece, então ele vai trazer uma história e você pode propor várias situações desse estudo para que eles possam discutir juntos. Uma outra aprendizagem ativa é denominada de aprendizagem entre pares ou instrução por pares, que é constituído por etapas. Essa aqui eu vou pontuar rapidinho para vocês, porque eu achei muito interessante. O professor realiza uma leitura anterior para buscar informações de um determinado tópico. Aqui eu coloquei para vocês dança folclórica, mas também eu posso trabalhar com jogos, eu posso trabalhar com a luta, eu posso trabalhar também com os esportes radicais, com as brincadeiras, pegar qualquer unidades temáticas da cultura corporal, da educação física e desenvolver a partir desse trabalho, que eu achei muito interessante. Então, o professor vai expor em pequeno tempo, uma aula expositiva, mas de um tempinho bem pequenininho, de 10 a 15 minutos, e vai levar o aluno a estudar, mas só que anteriormente ela já tinha liberado uma leitura prévia para que ele trouxesse a sua informação. No momento que a professora expõe, ela vai criar uma questão individual para os alunos tentarem acertar. Se grande parte errar, ela vai formar pequenos grupos para discutir sobre a resposta e cada um vai tentar convencer o outro da sua resposta. É muito interessante esse trabalho. E aí o professor realiza um levantamento individual de todas aquelas respostas. Agora teve muitos acertos, porque na medida que o aluno tentou convencer o outro que estava certo, eles partiram para a discussão, partiram para o debate. E aí a professora, ao término, começa a comentar e reforçar, explicando todos os tópicos do que foi orientado para os estudos das crianças, tirando todas as suas dúvidas e finalizando com uma autoavaliação, que eu penso ser fundamental nesse momento, levar o aluno a começar, a partir dessas metodologias de aprendizagem, aprender a se avaliar. Eu participei, eu critiquei, eu debati, eu colaborei, e é importante ele entender que a sua participação dentro desse processo de aprendizagem ativo é fundamental. E por último, eu vou sugerir aqui como aplicar nas aulas de educação física a aula invertida, que muitas pessoas já ouviram falar, mas como é que eu posso trabalhar dessa forma? O aluno é apresentado ao conhecimento antes de entrar na sala, por vídeos ou por textos indicados pelo professor. Qual é a vantagem que nós temos? Que o aluno vai criar o seu próprio ritmo de estudo. O tema que a gente pode sugerir também, dentro da questão dos conteúdos da educação física,
fica a critério do professor ou também da discussão de sala de aula. O que vocês gostariam de trabalhar, gostariam de pesquisar, gostariam de estudar, e a professora joga alguns tópicos e os alunos vão se interessar por determinado tema. Então, aqui eu coloquei dança africana, pode ser uma modalidade esportiva, pode ser as brincadeiras populares, o que sua avó brincava, o que sua mãe brincava, o que seu tio brincava, o que você gosta de brincar. Na modalidade esportiva, as de voleibol, handebol, futebol, pode ter uma pesquisa profunda dentro dessa questão. Eu sugeri aqui a dança africana, que eu acho bem interessante, que também já está na base, onde conhecer as diversas manifestações sociais das danças africanas, conhecer a história do Brasil, da cultura africana, muito interessante. Aí, com certeza, a capoeira vai entrar em ação e você pode fazer uma pesquisa maravilhosa em cima dessa questão. E durante a aula, o tempo é aproveitado para debater os exercícios práticos, com resolução de dúvidas e trazer trabalhos complementares dentro dessa situação. Habilidades que vão ser desenvolvidas aí, participação do aluno, autonomia, colaboração nesse processo de aprendizagem, professores. E aí, caso eles tenham dificuldades em realizar atividades, todos se ajudam naquele momento onde cada um já trouxe um pouco do seu conhecimento de casa, que foi uma aula invertida, primeiro ele estudou e depois ele traz a tarefa para fazer dentro da sala junto com todos os seus colegas. É bem interessante. Vai além das quadras? Vai, mas pode sair dessa aula para uma quadra? Com certeza. Se eu for trabalhar uma dança africana, eu posso criar uma sequência didática dentro desse aprendizado, onde ele vai caminhando. Eu entendi, daqui eu parto para um seminário, daqui eu passo para uma pesquisa de movimento. Cada um vai trazer um pouquinho do movimento que pesquisou e eu posso ir para a quadra, claro, com segurança nesse momento da pandemia, né? Todo mundo separadinho, e posso criar uma coreografia maravilhosa sem nunca ter visto uma dança africana. Claro, na verdade, na aula invertida foi permitido ele conhecer. Então, assim, trazer essa leitura desses conteúdos, desses conhecimentos, a partir dessas metodologias, é muito enriquecedor, professor. E vamos finalizar aqui um pouquinho, trazendo para vocês algumas referências, antes de eu fazer a finalização, onde vocês possam estar também pesquisando, tá? A Bacic, atualmente é uma professora pedagoga que trabalha muito em cima da questão do ensino híbrido, trazendo essa personalização da tecnologia na educação, e entender claramente, professores, que metodologias ativas e tecnologias digitais estão, né, paralelamente andando aqui, ó, mas que nem sempre a metodologia ativa, ela vai precisar necessariamente utilizar a tecnologia, mas seria ideal a gente conseguir mesclar em algum momento dentro da possibilidade, da realidade, do aluno, da escola, do professor, da casa do aluno, enfim, onde possa somar e mesclar essas situações e a gente possa estar trabalhando nos dois sentidos, né? Utilizando as ferramentas possíveis que a gente está aprendendo, que a gente vai caminhar juntos nesse processo, tá? Eu gostaria aqui de trazer um acróstico para vocês. Eu não sei se vocês puderam participar do Congresso Internacional que teve aqui, trazendo novos tempos na educação, que foi online, foi maravilhoso. E o Celso Antunes, ele participou de uma forma muito interessante. Eu vou finalizar nosso encontro, essa reflexão que eu coloquei para vocês aqui sobre a aprendizagem ativa, trazendo a seguinte questão. O Celso Antunes nos fala dessa forma. Ele disse que é como se nós estivéssemos num campo de futebol, mas naquele momento nós estávamos como espectadores, e agora, nesse novo cenário, a gente passa a ser um jogador e veste a camisa. E ao vestir a camisa, ele coloca de uma forma muito, muito interessante, que ele faz um acróstico dessa palavra, camisa, e que eu coloco aqui na tela para vocês, onde que ele fala que C seria a criatividade, o A seria a atenção, o M seria o mérito do professor, ser professor, e que I é trabalhar com as inteligências múltiplas, e que o S seria dar sentido à educação, e que o A seria a autoavaliação, que ele acha extremamente interessante. Eu achei muito interessante esse acróstico, porque ele coloca de uma forma simples que é possível até trabalhar no sentido de 0 recursos, se você conseguir pegar essas palavras e desenvolver dentro de uma sala de aula. E aí eu fiquei um pouquinho de inveja do Celso Antunes, eu peguei a palavra escola e vou deixar essa mensagem para vocês dentro do que eu estou sentindo hoje. O E seria que estamos todos no mesmo barco. O S seria só nos resta remar.
C seria com profissionais guerreiros, como todos vocês. O O, que bom que estamos juntos. O L é lembrar que o foco é A, aprendizagem, hoje e sempre. E aí, professores, feliz, vou deixar mais uma mensagem aqui para vocês, daquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, que é Coralina. Bem, eu queria agradecer esse momento, eu acredito que foi bem enriquecedor para todos nós, a troca de experiência que tivemos aqui com nossos colegas, e que nós não vamos parar por aqui, né? Aqui nós vamos deixar nosso contato, taniaribeira@seduc.net, e o professor Joel também. Qualquer dúvida de material que nós até podemos disponibilizar para vocês, fique atento que em breve nós vamos estar divulgando aí esse curso no AVA para vocês, para que todos possamos participar. E agradecer toda essa possibilidade de a gente poder trocar, tirar nossas dúvidas, e que a gente deve ser forte nesse momento, a gente deve ser guerreiro e continuar comprometido e não ter medo, jamais desistir de aprender o novo. A gente agradece e nós vamos chamar mais um VT de compartilhar com vocês o que nossos professores de educação física já estão fazendo. Eu tenho certeza que vocês também não tiveram oportunidade de estar aqui compartilhando, mas que em breve nós vamos estar aí conhecendo todo esse trabalho rico que todos nós estamos em busca de cada dia melhorar. Obrigada, professores. Até em breve. Olá, sou a professora Débora Duarte, estou representando o Distrito 7, contando um pouco da minha experiência como professora de educação física nessa pandemia, de que forma que eu estou trabalhando. Então, como eu trabalho com ensino fundamental, de primeiro ao terceiro ano do ciclo, eu estou buscando os conteúdos, anoto no meu caderno aqui, como vocês podem ver, e passo para o grupo de WhatsApp que tem dos alunos, e envio para que eles possam retornar essa atividade. Com relação à aula prática, eu faço um pequeno vídeo, então utilizo o celular e o notebook para a gente fazer essas atividades. Então, o celular eu utilizo muito para fazer esses vídeos. Faço um vídeo, envio no grupo e eles automaticamente me enviam, dando retorno dessa atividade prática. Então, é dessa maneira que eu estou trabalhando as atividades de educação física em home office.